Programa ricardo-olandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa ricardo-olandini.net. Um dos maiores problemas que existe no Brasil na questão do ensino é a falta de base de língua estrangeira. É inadmissível que um país que nem o Brasil, no terceiro grau nas universidades, não esteja no currículo das universidades língua estrangeira. Em qualquer outro país do mundo, um cara que estuda qualquer coisa na universidade, ele estuda a sua língua, vamos lá, ele é inglês, ele estuda inglês e mais uma ou outra língua estrangeira. Pegar o caso da China, que eu já falei para vocês, eu conheço vários chineses que falam fluentemente inglês, muitos deles falam muito bem o português, que eles aprenderam na universidade, e mais o italiano, o espanhol, que eles acham que é fácil juntar as línguas latinas e fica mais fácil de eles aprenderem. Nós vamos falar um pouco disso com o Diogo Baldi, da Workway, uma empresa focada em atendimento empresarial, né, no inglês, que é uma língua universal. Inclusive, eu vou dizer para vocês, né, na própria China, de um lado para o outro da China, por causa dos dialetos, eles falam inglês um com o outro para poder se entender. Daqui a pouquinho, no programa ricardo-olandini.net. Olá pessoal, eu sou a Flávia Vieira, Life Coach, e hoje eu venho para falar para vocês aqui no escritório sobre um dos temas mais abordados, que seria autoestima. Você tem se olhado com carinho? Quando você tem uma autoestima forte, você tem consciência de que é uma pessoa especial. E sabe por quê? Justamente por saber o seu valor, você não aceita menos do que a vida pode lhe oferecer. Ou seja, o melhor. Então, gente, eu aguardo vocês aqui no escritório para que possamos montar este planejamento e juntos decolar no objetivo que vocês desejam, com uma autoestima completamente equilibrada, avançada, com energia de sucesso. Até lá! Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Diogo, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. O que tu achou da provocação lá do início? É bem isso, né? Isso é uma realidade, infelizmente, né, um grande problema da nossa educação, que praticamente não é abordado desde o início na escola, no ensino elementar, e se arrasta até a faculdade como um todo. Então, realmente é um problema basicamente de ensino elementar. Porque a gente aprende uma língua por muitos e muitos anos. A gente não aprende uma língua simplesmente fazendo curso em 1 ano, ou 2 anos, ou até 3 anos ou mais. Isso leva um tempo, né, para tu realmente adquirir habilidade, a fluência em uma língua, né, como o inglês, por exemplo, ou qualquer outra língua. Mas, o Diogo, tu vê, o troço é mais grave. Hoje no mercado de trabalho deve ter milhares de vagas abertas para engenheiros, para técnicos de todo tipo, de todas as profissões, que exige lá conhecimento em língua estrangeira, não é inglês. Vamos lá, alemão, inglês, francês,
italiano, japonês, chinês. Faz favor, nós não estudamos outra língua estrangeira a fundo no 3º grau. E mais, as pessoas saem... Vamos lá, vocês sabem, eu não vou citar profissões, mas pessoas que têm que trabalhar com textos e escrevem muito mal, não sabem nem o português. Exatamente. Tá? Porque também no 3º grau não continuam dando aulas de gramática, de redação. Tem profissões que tu trabalha praticamente com redação, tem que escrever, pô, escreva bem, né? Escreva bem, a gente vê cada peça absurda aí. É incrível também que a gente cercado de países de língua espanhola, mal o espanhol a gente consegue falar, né? Nós falamos um portunhol terrível. Né? Né? Achando que fala espanhol, mas quando a gente vai realmente se expor ao espanhol... Duela quem duela. Né? Exatamente. Não, a gente não consegue realmente... falar o espanhol, mesmo cercado por países de língua espanhola. Né? Então, o inglês realmente surge uma barreira geográfica até, né? Que cada vez mais tem se, como vou te dizer, diminuído em função da globalização, das facilidades de transporte, as pessoas cada vez mais viajando, né? E até por isso, né, sentindo também a necessidade de falar uma outra língua, e o inglês... principalmente para negócios, é a língua que o mundo fala, né? O espanhol está aprendendo inglês, o japonês está aprendendo inglês, o alemão está aprendendo inglês. Então, o que acontece é que a gente também tem que aprender para poder se inserir, exatamente, para poder se inserir nesse mundo cada vez menor que é o mundo dos negócios, né? E agora o Brasil entrando mais fortemente, negociando com países mais fortes, digamos assim, como Estados Unidos, voltando a negociar com os Estados Unidos e outros países da Europa, o inglês se faz cada vez mais necessário, né, para as empresas. Sem dúvida nenhuma. E essas vagas todas, em todas as áreas, na área de tecnologia, então, o pessoal tem que se virar. Devia ser obrigatório. Finanças, obrigatório. IT, exatamente. Né? Tem que ter conhecimento de língua estrangeira. Então ficam essas vagas abertas aí. Eu estudei, quando eu fiz o Colégio Rosário, nós estudamos, português, né, naturalmente, mas tinha inglês e francês. Tá? Ora, eu tenho uma base de francês, aprendi da cultura francesa, a importância da cultura francesa. Agora, não entendo porque não davam aula de italiano. Nós, com toda essa colônia italiana aqui, temos uma língua, né? Uma língua, o italiano, é uma língua nossa, que é um dialeto gaúcho dos italianos que vieram para cá, o italiano. Né? Lembra, Bob, o Nicola Pinti nos falou, o ex-cônsul-geral da Itália, aqui, que nós o entrevistamos, é uma língua reconhecida pela Itália, né? E nós vamos falar, há pouco permitiram que nas escolas, mas faz favor, bota já no 1º e 2º grau ensinando italiano, alemão, por que não? Tem todo aquele problema que estivemos em guerra, e talvez tenha sido isso, o bloqueio que se fez contra o italiano e o alemão aqui no Rio Grande do Sul. Exato. Por causa das colônias, se proibiu de falar essas línguas. Gente, foi proibido de falar. Então, daqui a pouco, a gente proibiu de falar todas as línguas estrangeiras no final da história. Pecado, né? Mas, Diogo, o inglês é fundamental. Né? Primeiro, vamos falar um pouquinho de onde tu acha que deve começar o ensino de inglês e de língua estrangeira. E depois, no segundo bloco, a gente conversa sobre o inglês empresarial, que é fundamental para quem quer sobreviver nesse mundo cada vez mais globalizado. Onde é que começa a língua estrangeira? Mais cedo possível, né? Quando a gente é criança, e hoje em dia está cada vez mais fácil, né? A primeira exposição é a auditiva. A gente escuta através de músicas, né? Os primeiros sons, daqui a pouco a gente está balbuciando algumas palavras em inglês desde cedo, e ali a gente já está aprendendo. Né? Depois, mais formalmente, quando a gente adquire a alfabetização ali por 6, 7 anos, ali a gente já começa a aprender o inglês mais formalmente, né? Mas é um processo longo, e eu mesmo lembro que cantava algumas músicas do Pink Floyd no carro quando eu era criança, e sem saber, obviamente, ali já estava aprendendo inglês.
E desde sempre aprendendo, até hoje aprendendo inglês, na realidade. Então, é um processo que deve ser prazeroso para as pessoas que começam em qualquer idade, né? Tem muito mito nessa questão de aprender inglês desde cedo, que é mais fácil para as crianças aprenderem. Tem um pouco de mito nessa história, né? Então, qualquer idade a pessoa realmente pode aprender, começar a aprender e adquirir uma certa fluência. O importante que as pessoas têm que ter em mente quando vai começar um curso de inglês é estabelecer uma meta. Qual é a primeira meta que a gente costuma estabelecer? A meta de se comunicar, entender e se fazer entender. Que é difícil, não é muito fácil não. Primeiro, entender e se fazer entender é uma primeira meta que a gente tem que estabelecer quando vai aprender um idioma. E a partir daí vai aprendendo com mais facilidade, vai adquirindo mais vocabulário, se expondo mais, entendendo melhor, e as coisas vão acontecendo, fluindo de acordo com o tempo, né? Com o passar do tempo. Agora, um negócio interessante, duas coisas são importantes. Se você quer viajar, já vou falar da viagem, chegar no despacho da companhia aérea internacional, porque se eles podem complicar, eles não falam português, eles vão falar inglês, tá? Tu chegar no destino, passar na alfândega, porque eles vão fazer de tudo para não falar, eles não falam português, eles falam, quando muito, inglês, tá? E no hotel, né? No hotel. O check-in e o check-out, né? Eu tive um aluno meu que viajou para Orlando 3 meses atrás, e ele teve um problema. Ele é um iniciante, tá começando a estudar inglês, e ele teve um problema logo na recepção. E disse que foi muito mal atendido. Ele bloqueou na hora. A recepcionista estava simplesmente pedindo o cartão de crédito dele. E ele não conseguia, ele ficou nervoso na hora e ficou ainda mais tenso pela grosseria da recepcionista, né? E ele sentiu claramente ali que a falta do inglês, né? E por isso, ele sentiu que por isso ele foi mal atendido. Please, not so fast. Fala Speak um pouquinho slowly. mais. Speak slowly, né? It's a good start. It's a good start. Bueno, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui no programa RicardoOrlandini.net. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa, comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui.
Estamos conversando com o Diogo Baldi, que é da Workway, uma empresa especializada em inglês corporativo, ensino do inglês corporativo. Deixa eu te contar uma história. Eu cheguei em Berlim, daí desembarquei, passei no primeiro corredor. Eles fazem um truque lá. Eles espalham vários agentes. Eles têm muita preocupação contra terrorismo e contra a imigração. Voos que vêm da América Latina, que vêm com jovens, eles vão lá, os caras estão ali no meio e começam a puxar papo com os jovens para descobrir se o cara está indo não a turismo, está indo para procurar emprego, para ficar lá ilegal. E eles já pegam uma meia dúzia de caras e já botam de volta e mandam para o Brasil. Mas eu passo ali tranquilo, eu já com essa minha cara de mais de enta, né? Já entro lá. Não vai aprontar passo, nada. Daí eu chego na alfândega. Quando eu chego na alfândega, o cara olhou para mim e perguntou o que eu vinha fazer na Alemanha. Em que língua ele perguntou? Em inglês? Não. Ele viu que eu era brasileiro e falou em português. Mas olha só. E ainda disse, eu estou estudando português. Como está a minha pronúncia? Daí eu fiquei conversando uma meia hora com o cara lá, todo mundo esperando o cara conversando. É muito legal. A preocupação daí, ele me disse que tem familiares deles que vieram para o Brasil, no sul do Brasil, tá? Em Santa Catarina, né? Ele tem familiares dele, né? E que ele já veio ao Brasil e por isso ele se interessou em falar o português. Tu vê então, um alemão se preocupou em aprender uma língua estrangeira, tá? O português, nós vamos falar do inglês, daí tu sai, tu vai em qualquer lugar na Alemanha, em qualquer lugar, com pessoas de todas as idades, pode ser um idoso ou um jovem, todos falam inglês. Tu liga a TV, tem programas em alemão, e daí tu vira o mesmo canal da Deutsche Welle em inglês. Opa, como é que é? É a língua. Tá, por causa da invasão, disso, aquilo, outro, porque a ocupação, até talvez isso, tá? Mas na Alemanha, tá? Na China, em tudo que é evento e feira que eu fui, todo mundo fala inglês, tá? Tu vai à Espanha, numa feira, daí tu acha, os caras estão falando espanhol, as palestras e os atendentes todos falam inglês, porque as pessoas que vão lá de fora, eles não vão para falar espanhol, vão... O mundo está aprendendo inglês, né? Está aprendendo inglês, né? Exatamente. Então, como é que é esse inglês para negócios? Quanto tempo leva? Qual é o vocabulário mínimo? A questão do tempo, eu realmente não tenho uma resposta. O Mitarzan e o Jenny, como é que é o negócio? Porque eu não posso dizer que uma pessoa vai aprender inglês em um ano, ou que vai aprender inglês em 2 anos, porque cada indivíduo é um indivíduo. Mas essa... para não ser preso, chegar na alfândega, chegar o cara perguntar o que tu vem fazer aqui, tu não mandar o cara longe. Essa é a primeira meta que eu costumo dizer. Porque é muito importante. É muito importante. Tu vai com a tua família para Disney, tu não consegue te comunicar com um cara ali que pode ser um cara de origem hispânica, pode ser um cara até que fale português, mas tu vai ter muita chance de pegar um cara que vai te falar inglês contigo. Que a pessoa tenha uma certa desenvoltura com a língua básica, pelo menos 1 ano bem estudado, a pessoa já consegue ali chegar nessa primeira meta que eu digo, né, que é se comunicar, entender e se fazer entender. Ir no restaurante, pagar conta. No restaurante, pagar uma conta. Pedir o recibo. E daqui a pouco pedir para repetir, não tem problema nenhum. As pessoas se sentem um pouco constrangidas, não tem problema de pedir para a pessoa repetir ou até falar mais devagar, principalmente quando a gente está começando, a gente está aprendendo a língua, então aquela pessoa que está ali na tua frente vai entender a situação, né? Mas essa questão que tu comentaste do alemão, no aeroporto, ele dá para ver claramente que ele tinha uma motivação para aprender o inglês, né? Familiar. Exatamente. O português, né? Exato, para aprender o português, isso. E isso é um grande pilar na questão do inglês. Quando se estuda inglês, a gente tem que ter claro qual é a motivação. O que está me levando a aprender o inglês. E isso faz parte também do nosso trabalho, do trabalho da Workway, de trazer em cada aula algo que o aluno se motive a falar, tenha vontade de expressar uma opinião sobre determinado assunto.
um assunto que interessa ao aluno. Esse é um dos nossos grandes diferenciais, né? Numa aula individual, numa aula em dupla ou até em trio, isso é fácil de fazer. A gente consegue trazer materiais dentro do nosso cronograma, né? A gente consegue trazer materiais de interesse do aluno. Daqui a pouco é um aluno que estuda finanças, ou que trabalha na área de finanças, ou que trabalha na área de IT. E ali a gente traz materiais que a gente sabe que vai fazer o aluno ter a vontade de se expressar e colocar uma opinião dentro daquele assunto, né, que a gente está trazendo em aula. Então a motivação, a relevância dos assuntos abordados em aula são todos fatos que a gente considera crucial para que o aluno adquira e aprenda o inglês ou qualquer outra língua, né? Tá, e os focos que tu aborda lá na Workway? São focos, a gente costuma trabalhar questões assim do dia a dia, do que está acontecendo no mundo. A gente foca questões do próprio aluno, situações que o próprio aluno está vivendo, entre outros, claro, dentro da nossa metodologia também, do nosso material. Então a gente consegue equilibrar o conteúdo que a gente tem que abordar, os conteúdos que a gente tem que abordar, junto com assuntos e materiais de relevância para o aluno. A partir daí ele vai ter, como eu comentei anteriormente, facilidade e vontade, na realidade, de se expressar em inglês e ali ele vai estar aprendendo. Nesse momento ele vai estar errando, vai estar acertando e evoluindo na questão do aprendizado da língua, né? Sabe que uma boa maneira de treinar o inglês, de aprender o inglês, é fazer uma coisa que o meu filho, que hoje está na Polônia, morando na Polônia, falando inglês, com os poloneses na área que ele trabalha, assistir o filme legendado, na língua original, com a legenda em português inicialmente. Ok. Daí tu vai lá, alguns canais permitem isso, principalmente o Netflix, tu muda para inglês com legenda em inglês. Exato. É muito legal isso aí. É interessante. Te ajuda bastante, porque tu começa a ver a escrita com a pronúncia, né? Isso. E ali quando tu chega num nível intermediário, tu já se livra da legenda. Toda a legenda. Muitos filmes eu vejo sem legenda e prefiro ver o original em inglês. Exato. É muito melhor, é muito mais prazeroso, né? E a questão, a gente foca a questão do business English, né? Mas também tem muito da questão pessoal, né? E aqui a gente está falando de assistir um filme, né? Um lazer, assistir um filme e poder entender, né? Viajar e poder se comunicar em inglês é muito prazeroso, né? A gente não passar por determinadas situações embaraçosas numa viagem e poder entender a explicação de um determinado local, um museu, uma peça em inglês, é muito prazeroso. Então, o nosso foco, claro, é a business. Porém, a questão de pessoal, né? De tu aprender uma língua. Como eu costumo brincar, né? Quando a gente aprende uma segunda língua, a ciência já diz que pelo menos o Alzheimer a gente está prevenindo. Isso é verdade. Tu sabe, Diogo, que aconteceu um negócio muito interessante comigo. Eu cheguei num hotel em Paris, tá? Eu estava num dos eventos internacionais e a nossa saída era por Paris, tá, né? Entramos pela Alemanha, eu disse, claro, vamos até Paris, era o mesmo preço, né? Aquele negócio de passagem, tu compra passagem de volta para a Europa, pode sair por onde tu quiser. Daí nós fomos de carro entre a Alemanha e a França. Daí eu cheguei no hotel para falar com a pessoa, né? E disse assim, olha, me desculpe, mas eu não sei falar francês, né? Se importa de falar inglês comigo? Daí ela olhou o meu passaporte. Pode falar português mesmo. Verdade. Ela preferiu o português. Porque lá tem um pouco de preconceito. Mas não tenha muito. Tu vai nos restaurantes e fala inglês, hoje não tem aquele mito todo. Não pode falar inglês. É só ele ver que tu não está sendo arrogante com ele. O francês também é meio ríspido, meio duro. Tá? Como o italiano na Itália também, ele é meio gritão, aquele negócio todo. É o tipo do italiano. Já o alemão, todo mundo acha que o alemão fechado, coisa e tal. Pai, olha, eu tenho grandes amigos alemães e
é que eles são fechados depois que até eles se conhecerem. Né? Eles têm essa fama de serem sérios, né? Eles são muito sérios. Não gostam de mostrar muitos dentes. Não. Mas depois que a gente quebra essa barreira, e não é difícil, aí é tranquilo. Eu brincava com eles o seguinte, quando eles faziam um Prost de brindar, sim, né? Sim. Eu dizia, Ayrton Senna. Eles entenderam a piada. Boa, essa foi boa. Prost não. Ayrton Senna. Mas como eu comentei, a questão do aprendizado em si, ele acontece a partir do momento que as pessoas se expõem, e essa exposição pode acontecer de várias maneiras e deve acontecer de várias maneiras, e é o que a gente propõe dentro do nosso projeto, dentro do nosso cronograma, dentro de ideias que a gente acredita, e graças a Deus a gente tem tido sucesso. Por isso até estamos aqui no teu programa, e te agradeço realmente essa oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho da Workway. Diogo Baldi, quem quiser falar com a Workway, a internet... Pode dar uma olhada no nosso site, no www.workwayenglish.com.br ou no 999092111. 51 Porto Alegre. 51 Porto Alegre, isso. Mas o nosso site tem todas as informações, nas mídias sociais também a gente está bem presente. Só colocar lá Workway na internet e é fácil de achar. Obrigado, Diogo. Até uma próxima. Tá bom? E tenha um sucesso. Muito obrigado. Até um próximo programa. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795.